Boa noite para você que acompanha o Mundo UFG. O Brasil é o terceiro país no mundo com o maior número de pessoas presas. Fatores políticos, sociais, fazem com que esses mesmos complexos fiquem superlotados. Então, como esses mesmos espaços cumprem o papel de ressocialização e reintegração daqueles que tiveram a sua liberdade privada? A gente também te mostra hoje um projeto da UFG que leva música para um dos complexos prisionais da região metropolitana de Goiânia. Acompanhe o programa com a gente para se informar sobre esse assunto. Eu inicio com a minha autodescrição em nome da acessibilidade. Eu sou Gustavo Soares, eu sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos curtos, escuros, uso bigode e um cavanhaque. No momento eu estou vestido com uma camisa social azul clara, uso uma calça jeans. Ao meu fundo está a TV do nosso estúdio com a logotipo do programa Mundo UFG. E a parede do nosso estúdio tem detalhes em amarelo, verde e vermelho. Bom, vamos aos convidados, às convidadas, para poder desenvolver sobre esse assunto tão importante. Eu recebo Susan Flávia Cordeiro, que é arquiteta e urbanista e professora da Universidade Federal de Alagoas e também referência na arquitetura penal. Seja muito bem-vinda, professora Susan. Como vai? Boa tarde, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Muito bom. Professora, sua autodescrição, por favor. Eu sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos. E esse cenário que está aqui ao fundo é a minha sala de estar. Nós estamos entrando nas casas agora, nesse mundo virtual. Então, sejam bem-vindos à minha casa. Exatamente. A gente recebe também Natália Rodrigues, que é pesquisadora, servidora técnica administrativa da UFG e também integrante do projeto Amigos da Viola. Seja muito bem-vinda, Natália. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Gustavo. Tudo bom? Como vai? Natália, por favor, sua autodescrição. Sim, eu sou mulher, branca, cabelos e olhos castanhos. Uso óculos, estou hoje com um batom avermelhado, uma blusa rosa, e aqui ao fundo tem uma parede predominantemente clara, que é o escritório improvisado aqui também dentro da minha casa, assim como a professora Susan falou. A gente tem trabalhado remoto e esse aqui é o meu cantinho de produção. Perfeito. E para você que nos acompanha, segue a gente nas redes sociais. Nós somos @TVUFG no Facebook, no Instagram e no Twitter e também no YouTube. Bom, se você tem alguma sugestão de pauta para nos enviar, envia pelo WhatsApp, 62991811406. Mais uma vez, 62991811406. Bom, para começar a nossa conversa, eu pergunto para a professora Susan, de início, assim, qual que é o papel da arquitetura, professora, no processo de reintegração social dos reeducandos, das pessoas, dos detentos, das pessoas que tiveram sua liberdade privada? Seu microfone, professora. Toda vez eu faço isso, desculpa. Se a gente pensar na arquitetura como um cenário, né, e alguns autores, inclusive, falam assim, se a gente pensar nesse espaço como cenário, onde a gente desempenha determinados papéis, então, pensar nesse cenário, né, prisional, com toda a insalubridade, com a superlotação, com esses espaços precários, sem ventilação e sem iluminação natural, sem respeito aos direitos humanos, sem respeito à acessibilidade, é construir um cenário de desumanização para pessoas que precisam, de fato, de um acolhimento, né, em busca da reinserção social. Então, de fato, o que a gente tem produzido são cenários de desumanização e de precarização, né, de questões de segurança humana e de direitos humanos. Perfeito. E, professora Susan, na sua opinião, como que esses complexos prisionais, esses espaços devem, de maneira correta e saudável,
ser construídos? Como eles devem ser pensados para que a experiência de um reeducando seja positiva e ele seja reintegrado à sociedade? Existe eu trago primeiro uma reflexão, né? Na maioria das pessoas que foram presas ou condenadas, porque a gente tem uma divisão entre as pessoas que esperam a condenação, que são os presos provisórios, e as pessoas que estão condenadas cumprindo a pena, majoritariamente são pessoas de uma classe econômica e social muito baixa, né? Muito vulnerável, com graves violações de direitos, elas não têm direito à cidade, elas moram em lugares precários, né? Improvisados, elas não têm distribuição, elas não têm abastecimento de água, energia, elas não têm boas condições de coleta de lixo, então elas já moram em espaços, elas já não têm esse direito garantido, que é o direito à cidade e aos serviços que o Estado deveria fornecer. Então, num contexto em que as pessoas que estão presas, cumprindo ou não cumprindo pena, mas de fato presas em um espaço carcerário, são pessoas que já tinham esses direitos violados e que já tinham esses espaços precarizados, porque as pessoas que têm dinheiro ou condições sociais melhores, uma quantidade maior de direitos garantidos, que não são todos, né? Porque nós todos temos lutado pela garantia dos nossos direitos, mas que pessoas que têm menos vulnerabilidade em relação às outras, elas não estão ocupando esses espaços, o sistema prisional, fica muito claro, fica muito evidente que o sistema prisional possui um papel de segregar a população já vulnerável, né? Uma população que não tem educação, uma população que não tem trabalho e renda, uma população que não tem saúde, não tem direito à saúde, mas que não cometia o crime, e aí, a partir do momento que comete algum evento, alguma ação que é considerada pela lei crime, porque nem sempre, né, a violência ela é crime, a gente tem uma seletividade, né, nas ações de violência que são consideradas crimes e que, portanto, a pessoa deve ser presa. Então, no meu entendimento, o sistema prisional é um espaço que já serve para segregar essas pessoas, retirar do convívio social essas pessoas que, de alguma forma, já estavam, né, vulnerabilizadas, mas livres, para que a sociedade não enxergue, né, essas pessoas. Né? É como se fosse um buraco onde a gente coloca as pessoas vivas ali dentro e fecha as portas e ninguém mais vê aquilo ali, porque aquilo ali está incomodando a sociedade livre e com a condição social e financeira mais alta. Então, eu já olho para esse sistema prisional e para esses espaços de encarceramento dessa forma, né? A minha premissa de olhar para esses espaços. Então, a pergunta que eu sempre faço, e como eu fico o tempo inteiro, né, tentando responder, como é que se projeta, como é que se planeja um espaço de encarceramento, ou seja, de retirada de direito, retirada de liberdade, de forma adequada. O que é o adequado nesse sentido? Né? E aí, nesse sentido, o que eu entendo como adequado é com uma garantia de direitos humanos mínimos, né? Mínimo dos direitos humanos, como um parâmetro mínimo. Então, todas as pessoas elas têm direito à saúde, todas as pessoas elas têm direito à segurança humana, todas as pessoas têm direito à privacidade e intimidade como direito humano. Então, este direito humano ele precisa ser preservado dentro dos espaços prisionais. Ainda que a gente encarcere, minimamente a gente tem que dar condições de segurança humana, condições de saúde física e mental, condições de privacidade e intimidade, condições de não adoecimento, de prevenção do adoecimento, né? Para que essas pessoas não piorem, né? Tanto a questão da vulnerabilidade com uma vitimização ainda mais aguda, como também que elas consigam se, de alguma forma, recuperar. E aí eu estou falando recuperar entre aspas, porque eu não gosto da palavra recuperar. Parece que a pessoa, quando entra no sistema prisional, vai esquecer todo o contexto de vulnerabilização e vitimização que ela vivia, vai começar do zero, aprender a se comportar socialmente, a trabalhar, a estudar, e aí se reinserir na sociedade, sendo agora, entre aspas, de novo, comportadinho. Mas, na realidade, isso não acontece. A pessoa vem com histórico, né? Ela vem com questões socioculturais, ela vem com questões financeiras, econômicas, ela vem com um contexto de violações de direitos o tempo inteiro, né? Muito agudo, muito
avançado. E aí, esse pacote, digamos assim, esse pacote de questões que precisam ser trabalhadas de forma psicossocial, ainda fora da penitenciária, né, ainda antes do cometimento do crime, mas que o Estado não trabalha, de alguma forma precisam ser consideradas dentro do sistema prisional. Então, como esse espaço precisa ser garantidor de direitos humanos? Essa é a grande questão. Né? Completamente. Natália, você que integra o projeto Os Amigos da Viola, que é um projeto que leva música, né, para um complexo prisional da região metropolitana de Goiânia, quero te perguntar como que nasceu a ideia desse projeto, em qual complexo prisional ele atua e como foi a recepção dessa iniciativa que busca ressocialização e também alcançar uma saúde mental, né, dos reeducandos. Bom, Gustavo, o projeto Amigos da Viola, ele foi idealizado e é coordenado pelo professor Pedro Sérgio dos Santos, em conjunto com a equipe do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da Faculdade de Direito da UFG. Eu participo atualmente como aluna especial desse programa, né? Pretendo aí submeter meu projeto, quem sabe passar aí para o corpo discente, né? Como aluna regular. E essa ideia surgiu com o objetivo de compor uma orquestra musical regional de violas e violões integrada por internos do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. O que foi pensado inicialmente é o seguinte: o que se precisa para aprender música, né? Aprender a tocar viola e violão? Basicamente, vontade e tempo. Então, assim, a gente entrando para dentro do presídio, a gente já teria tempo disponível, né? Porque a maioria ali dos apenados estão ali naquele ambiente, né? E a gente sabe que a maior parte do tempo ficam ali ociosos, né? Sem atividades. Então, foi pensado que a partir da oferta dessas aulas de música, associadas também a palestras com as temáticas tratando sobre humanização do sistema prisional, cidadania, noções de direitos humanos, né? Que a gente fizesse essa abordagem dentro do presídio, esses reeducandos que participam do projeto lá dentro, poderiam ter novas perspectivas, né? Porque o curso de música, ele tem uma duração de 12 meses, são ofertadas entre aulas e palestras 2 horas, 2 vezes por semana, e ao final é emitido um certificado, em que a UFG é a instituição certificadora. Esse certificado, ele serve tanto para fins de remissão da pena, né, um direito previsto pela Lei de Execução Penal, e também prevê uma certificação profissionalizante. Então, a pessoa vai sair dali após fazer o cumprimento da sua pena, né? E ter uma oportunidade de, por exemplo, compor um grupo musical, até mesmo dar aulas de música, porque dentro dos módulos das disciplinas tem leitura de partitura, toda a parte técnica mesmo da música. E aí a intenção inicial foi essa, de oferecer para alguns internos, né, essa possibilidade de deles se profissionalizarem e através da música também a gente gerar ali dentro um ambiente mais acolhedor, tanto para os presos quanto para os servidores do sistema penitenciário, os familiares e as pessoas que estão envolvidas ali naquele contexto. A gente iniciou esse projeto dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Nós trabalhamos atualmente com 20 detentos, né, que já tem a sentença definitiva, né, como a professora Susan bem nos alertou, existem duas modalidades de pessoas presas, né, são os que aguardam uma sentença definitiva, os presos provisórios, e já os que receberam uma sentença definitiva do Poder Judiciário que estão cumprindo a sua pena. Por que que se trabalha com esse segundo, que já está na pena definitiva? Justamente por essa questão de continuidade. Como é um curso que dura aí 12 meses, né, um ano, precisaria da gente ter essa segurança de que aquele aluno ingressaria e teria ali um tempo ali dentro, que a gente já sabe que duraria pelo menos esses 12 meses que
que seria oferecido o curso para ele ter uma formação completa. Uhum. E, professora Susan, na sua avaliação, qual a sua avaliação em relação ao projeto Amigos da Viola e quais outras iniciativas semelhantes ou não a essas podem elevar o nível de ressocialização das pessoas dentro dos presídios? Então, eu achei fantástica a iniciativa, né? Eu fiquei me perguntando aqui, enquanto eu escutava a Natália falar, eu queria até saber dela depois que ela respondesse, mas eu fiquei aqui querendo saber onde é que se fazia o ensino, o ensaio, em que ambientes, né? Porque esses ambientes eles não são planejados no sistema prisional aqui do país. E quando eu fui fazer o pós-doutorado na Bélgica, entre 2014 e 2015, eu estava na Bélgica fazendo um pós-doutorado e estudando as questões de humanização dos espaços prisionais, né? Lá eles têm uma outra perspectiva, e daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas eu estava me lembrando de um projeto que eles têm lá, que chama Restauração de Vínculos pela Arte. Então, eles trabalham com os princípios da justiça restaurativa, e aí a ideia é que os presos selecionados para participarem do programa, eles façam um roteiro, que pode ser uma peça teatral, pode ser uma música, pode ser uma coreografia, e aí eles performam, né? Eles fazem, eles ensaiam, eles preparam tudo, e depois eles fazem apresentações para a sociedade civil. E dentro das pessoas que são convidadas para assistir as performances, as administrações penitenciárias trazem pessoas que foram vítimas desses detentos. Então, ou que sejam parentes das vítimas, em caso de morte, né? E aí as pessoas assistem e a ideia é de que se restaure vínculos, né? Que se faça com que tanto o detento tenha a possibilidade de se desculpar e de apresentar a perspectiva, o contexto de violência ou o contexto socioeconômico que ele vivia, que o fez cometer determinado crime, e que faça também a vítima ou o familiar da vítima perceber e perdoar, de alguma forma, aquele crime cometido contra ele ou contra o parente. Então, com essa restauração de vínculos, que é assim, a proposta desse programa lá da Bélgica, e eles trabalham especificamente em unidades penais em Bruxelas e na Antuérpia, o índice primeiro, o índice de reinserção social, ele é altíssimo, ele é de quase 100%. Eu não sei dizer exatamente qual é, mas é de quase 100%, pelas pesquisas que eu tinha lido na época. Para além disso, existe um aspecto transformador, né? Porque aí o detento, ele se conforma com o cumprimento da pena, ele entende que, de fato, ele precisa cumprir essa pena como uma retribuição ao que ele cometeu, né? De dano à sociedade e à vítima em si. Em geral, essas pessoas que saem, elas se colocam à disposição para fazer trabalhos voluntários que não fazem parte especificamente do cumprimento da pena, mas como uma retribuição social que eles entendem que ainda é necessária para além do cumprimento da pena de prisão. Então, é uma experiência transformadora para aqueles que vivenciam, tanto presos quanto as vítimas que conseguem restaurar esses vínculos. Então, foi uma experiência interessante que eu me lembrei agora quando a Natália estava descrevendo o projeto. Parabéns, viu, Natália? Perfeito, realmente a arte salva. Bom, professoras, eu vou ter que fazer um rápido intervalo. Logo a gente continua falando sobre o projeto Amigos da Viola, sobre as estruturas arquitetônicas desses complexos prisionais. É rapidinho, não sai daí. Mundo UFG está de volta, a gente está falando sobre as estruturas arquitetônicas dos complexos prisionais e também estamos falando de um projeto muito interessante da UFG que leva música para um dos complexos, para o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Bom,
Aproveita para seguir a gente nas redes sociais. Nós somos TV UFG no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Bom, nós estamos aqui com a professora Susan Flávia Cordeiro, que é arquiteta e urbanista, professora da Universidade Federal de Alagoas e uma das referências na arquitetura penal do país e do mundo. Estamos aqui também com a Natália Rodrigues, que é pesquisadora, servidora técnica administrativa da UFG e integrante do projeto Amigos da Viola. Natália, eu inicio esse segundo bloco fazendo a pergunta que a professora fez no bloco anterior. Como eram feitas essas aulas com os reeducandos? Como era feita a dinâmica com os detentos no processo do curso de música, né? Que dura 1 ano, como você bem colocou? Bom, eu vou aqui citar Clarice Lispector, né? Tudo no mundo começou com um sim. Então, esse projeto ele foi possível por causa das parcerias que foram firmadas para viabilizá-lo, né? Em primeiro lugar, a Universidade Federal de Goiás, que é a instituição certificadora dos participantes desse curso de música e dessas palestras, desse projeto Amigos da Viola. Conta também com o Ministério Público do Trabalho, que realizou o aporte financeiro para remuneração das bolsas que são ofertadas aos professores de música e aos palestrantes, e fez ainda a doação de equipamentos, que é aquele suporte para segurar as pastas, para guardar as partituras, né? Em parceria também com a Igreja Católica Ortodoxa Antioquina, Paróquia São Nicolau, em nome da pessoa do Padre Rafael, ele foi pessoalmente conosco fazer a doação de 20 instrumentos musicais, que são os instrumentos utilizados durante as aulas, né? E com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária. E como a professora Susan ficou curiosa, é da DGAP a responsabilidade de transporte e também da disponibilização de salas de aula, para os professores ofertarem as aulas de músicas e as palestras. No Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, a DGAP fez questão de ofertar realmente salas que têm toda a característica da sala de aula, carteira, o espaço, tem também quadro para o professor fazer anotações, e a gente observou que lógico, é um ambiente adaptado, né, mas foi sim, professora, disponibilizado um ambiente muito próximo, um ambiente comum de sala de aula lá dentro, e a gente observou que nós fizemos a entrega e a pedra fundamental do projeto lá dentro no mês de junho de 2019. As aulas de música começaram em setembro de 2019. Em dezembro, 3 meses depois, um período bem curto assim, né, se a gente for considerar, já foi feita já foi colhido o primeiro resultado, que foi uma apresentação musical no primeiro festival Show de Talentos, realizado ali no pátio do presídio, que foi uma situação bastante interessante e até emocionante para todo mundo que estava lá e que acompanhou. A gente viu, assim, que realmente o empenho, né, desses apenados que entraram para o projeto, que receberam as aulas de música, a gente viu colhendo assim, resultados que até nos surpreenderam. Eles tocaram, fizeram toda uma apresentação, e aí já começou esse movimento a ser enxergado também lá dentro, né? Como foi falado, a música realmente ela emociona, ela é algo que trata não só do corpo, mas também da alma, né? Da mente. Então, assim, a gente vê toda essa questão sendo trabalhada lá dentro por meio desse projeto. Perfeito. E, Natália, eu continuo com você. Como que vocês se adaptaram à pandemia? Então, assim como a gente viu, né, nos mais diversos setores da sociedade, as aulas foram suspensas por medidas adotadas, né, pela Diretoria Geral de Administração Penitenciária. Teve a suspensão tanto da visita de familiares como de advogados e também a suspensão da oferta das aulas e das palestras. E a intenção, quando voltar, que são tratativas que nós já estamos fazendo, junto inclusive com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, a nossa intenção é retornar em janeiro.
A gente já percebe aí todo o movimento, né, de retorno gradual e seguro às atividades presenciais, inclusive dentro da UFG e todo o nosso ambiente aí de vivência. E a gente tem como intenção retornar essas aulas de música em janeiro de 2022 e também já estamos com a perspectiva de ampliação dessa orquestra de violeiros. A gente quer passar do número de 20 para 50 integrantes. E, além disso, incrementar esse projeto com a criação de um grupo de catira, que seria um grupo de dança, né? Que tem a ver ali com o regionalismo da viola e do violão, e também de um coral. A gente já tem tratativas também dentro das unidades acadêmicas da UFG para viabilizar a oferta e a construção desse grupo de catira e desse coral para complementar esse projeto aí, que inicialmente começou formando uma orquestra de violeiros. Que bacana. Professora Susan, a aglomeração nessa situação pandêmica que a gente vive é uma grande questão. Quais saídas que a arquitetura oferece para esse contexto específico? Então, Gustavo, a gente está com um retrocesso, né, numa direção péssima no Brasil, que é a de negligência total dessa população carcerária. E essa negligência, ela vem desde uma mutilação de uma regulamentação para a arquitetura penal, que foi publicada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária em 2011, e que vem sofrendo uma série de mutilações e culminou com uma revogação total dessa resolução, agora no período de pandemia, e a aprovação seguida da aprovação de utilização de estruturas provisórias para criação de vagas para pessoas que estivessem precisando ser separadas dentro do sistema prisional, por exemplo, idosos, pessoas com comorbidades. Nós fizemos uma nota técnica no início do ano passado, de 2020, em conjunto, né, a Universidade Federal de Alagoas com a UNB, a Universidade de Brasília. Fizemos uma nota técnica porque a aprovação inicial, a publicação inicial, dava conta de que havia a possibilidade de autorizar celas container para conter essas pessoas que estavam compondo os grupos vulneráveis. E aí nós produzimos uma nota técnica de repúdio, que foi assinada e apoiada por vários conselheiros e ex-conselheiros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A gente conseguiu conter essa autorização para as celas containers, mas a gente não conseguiu conter as celas provisórias, né? E a revogação total da resolução. Então, o que é que isso significa? Essa resolução de 2011, ela tratava, para você ver e para os nossos telespectadores entenderem como é complexa essa discussão sobre o sistema prisional e sobre os espaços prisionais, e que não se restringem única e exclusivamente às questões de arquitetura. Quando a gente está falando do espaço, a gente está falando desse espaço como um cenário social, cultural, econômico, educacional, enfim. A resolução de 2011, que é a resolução número 9 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, dava conta pela primeira vez, de uma proporcionalidade dos espaços. Ela entendia que a vaga não se restringe ao leito em cela, que era o que vinha sendo feito desde 95, com a primeira resolução sobre arquitetura prisional. Então, ela passa a entender que a vaga ela é composta pelo leito dentro da cela e o espaço respectivo dentro da cela, mais a área proporcional para a pessoa que vai ocupar a sala de aula, o trabalho, o refeitório, o banho de sol, enfim. Então, se você tem uma unidade penal para 200 vagas, o tamanho dela é proporcional a 200 vagas. Se você tem uma unidade penal para 800 vagas, o tamanho também tem que ser proporcional para 800 vagas. A gente não pode produzir espaço para 200 e ocupar com 800. Porque o que é que acontece? Minimamente, e aí vamos pensar antes da pandemia, minimamente a gente tem, segundo alguns teóricos, como por exemplo Tirolida, Zéunic Paneiro,
A gente tem algumas reflexões e alguns cálculos de fronteiras. É como se a gente fosse uma cebola. E a gente tem camadas de fronteiras, né? De espaços íntimos, privados, pessoais, sociais, e a gente permite que as pessoas entrem, né, avancem nesses espaços, se aproximem do nosso corpo físico, dependendo do grau de intimidade e de afinidade que a gente tem com a pessoa. Então, se é assim, eu preciso de do espaço suficiente para o meu corpo ocupar, sem que ele seja, sem que eu tenha a sensação de violação do meu corpo quando eu estou em algum espaço que é coletivo. E você imagine que para homens a gente tem um tipo de camadas, uma distância, né, um distanciamento, para mulheres nós temos outro distanciamento, porque o corpo feminino ainda é mais vulnerabilizado do que o corpo masculino nessa questão dos espaços. Então, quando a gente tem uma superlotação, a gente produzir um espaço que caberia 8 pessoas, mas esse espaço tem 20, na hora que a gente se move dentro desse espaço, a gente invade os espaços pessoais e íntimos dos outros e a gente potencializa reações de agressividade uns com os outros. Agora, com a pandemia, esses espaços, essas fronteiras, né, esses limites aumentaram, né? A gente dava conta de um espaço mínimo de 60 centímetros em torno do nosso corpo, como se fosse um raio de 60 centímetros, e a gente permite que as pessoas mais próximas se aproximem, né, e avancem esses 60 centímetros. Agora, com a pandemia, a OMS estabelece que esse espaço passa a ser de, no mínimo, 1,5 metro entre corpos, para que a gente minimize as questões de contaminação pelo Covid. Então, agora é que evidencia-se e se recrudesce a questão da superlotação e a violação do direito à saúde e à segurança física do preso, porque com a questão da pandemia e com essa regulamentação, com essa orientação da OMS, nós temos agora uma necessidade ainda maior de espaço pessoal estabelecida, que o sistema prisional já violava desde muito tempo, porque ele não obedecia nem sequer os 60 centímetros, e agora ele não obedece também ao que está recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, você imagine que esses espaços, que antes eles tinham uma proporção, considerando um raio de 60 centímetros no entorno do corpo de cada pessoa que ia ocupar aquele espaço, então você, por exemplo, você está aí sentado nessa cadeira e digamos que esse espaço que você está ocupando ele tem uma projeção no piso em torno de 1 metro quadrado. Então, para cada pessoa, você tem que ter 1 metro quadrado mínimo na sala de aula, de acordo com normas do Ministério da Educação, no trabalho, de acordo com normas do Ministério do Trabalho. Na saúde, a gente tem um espaço ainda maior, porque a gente tem que considerar as questões de vulnerabilidade, de acessibilidade, de acordo com as normas do Ministério da Saúde. Então, nós temos várias normas e várias recomendações de cada um dos ministérios que regulam os serviços ofertados dentro do sistema prisional, mas para o sistema prisional, todas essas normas foram revogadas. Seríssimo isso. Muito sério, muito sério. Natália, como que o projeto Amigos da Viola tem pensado a continuidade desse projeto? Por quanto mais tempo vocês vão poder continuar desenvolvendo essa iniciativa? E como também, né? Bom, com a retomada, agora no mês de janeiro, né, das aulas, a gente já tem aí uma previsão de que o recurso recebido inicialmente para manter bolsas, né, ele já vai findando. Então, a busca, né, sob coordenação do professor Pedro Sérgio, vai ser por buscar novamente, talvez com o Ministério Público do Trabalho, ou até mesmo com outros órgãos. Por isso é até muito importante, eu agradeço, sim, imensamente esse espaço que a TV UFG está nos concedendo para mostrar o que é esse projeto, para apresentar o que esse projeto faz, para a gente chamar a atenção, né, de tanto da sociedade civil quanto de órgãos públicos e iniciativa privada, porque realmente, para a continuidade de qualquer ação que seja, né, nós precisamos de recursos, e não só recursos humanos, como também financeiros e materiais.
Então, a intenção é a gente continuar buscando. A equipe que hoje está como executora desse projeto na UFG, ela se mantém, mas nós, com certeza, vamos precisar de fazer novos movimentos aí, atrair novas parcerias, ou até mesmo renovar, né, as que a gente já conseguiu inicialmente lá em 2019, para dar essa continuidade. E acho que a publicização desse projeto, num espaço como da TV, como da Rádio Universitária, que nós também concedemos entrevistas para eles, vai nos possibilitar isso, entendeu? Vai nos auxiliar a conseguir essas parcerias para a gente dar essa continuidade. Que enquanto pesquisadora, né, do programa de pós-graduação em Direito e Políticas Públicas, a gente observa quantas carências, né, as políticas públicas, no meu foco de estudo, que é em relação à segurança pública, quantas carências existem, né, quantas lacunas a serem preenchidas. E enquanto pesquisador, enquanto academia, a gente deve buscar, né, apoiar e construir a execução desse tipo de ação. Perfeito. Eu quero agradecer a presença das duas, Susan, Natália. Queria que vocês fizessem as suas considerações finais bem rapidinho, por favor. Professora Susan. Eu queria pedir, na verdade, uma ação de conscientização das pessoas em relação ao sistema prisional, porque as pessoas têm a ilusão de que quem está no sistema prisional não tem relação com a população ou com a sociedade livre. E não é verdade, né? Eles têm relação por vários vieses, por vários caminhos, que passam pelos familiares, que também estão passando necessidades lá, que também precisam de direitos garantidos e que têm todos os seus direitos violados e que não estão cumprindo pena e, portanto, não devem estar com a pena dos seus familiares sendo repassada para eles. A gente tem uma questão de violência urbana, né, de insegurança pública, que a gente precisa tratar e que começa também, culmina com algumas questões de dentro do sistema prisional, dentro dessa lógica de desumanização e de punição severa dessas pessoas, e que essas pessoas, quando saem, porque não existe pena de morte no Brasil, nem prisão perpétua, então elas vão sair um dia, e quanto mais a gente viola direitos, mais a gente gera revolta, agressividade, violência para a sociedade livre. Então, eu queria assim, despertar nas pessoas, né? Plantar essa sementinha de conscientização para que as pessoas comecem a se solidarizar com questões do sistema prisional e entender que as questões que ocorrem, as violações que ocorrem lá dentro, elas vão retornar para a gente depois, quando eles saírem da unidade prisional. Então, na verdade, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre isso e queria também despertar um pouco dessa reflexão em quem está nos assistindo agora. A gente que agradece. Natália, por favor. Nesse mesmo sentido da professora Susan, né, queria reforçar esse pedido, esse apelo que ela nos faz aqui, né, se a gente for olhar para o número da população carcerária e olhar para o número que a gente consegue atender atualmente dentro do projeto Amigos da Viola, é uma gotinha no oceano, é um grãozinho de areia no deserto. Mas a gente acredita nisso, que a professora Susan falou. É uma semente que nós estamos plantando. E que outras pessoas também podem, né, se sentirem, assim, comovidas e também resolverem plantar, né? Tanto sociedade civil, órgãos públicos, iniciativa privada, a gente jogar toda essa responsabilidade só para a Diretoria Geral de Administração Penitenciária, só para a Secretaria de Segurança Pública não é o caminho, né? Acho que a gente tem que se envolver, como a professora Susan brilhantemente lembrou, são pessoas que estão numa situação de cumprimento de pena, mas que elas vão ter esse retorno para a sociedade. Então, elas precisam de ter alguma capacitação profissional, elas precisam voltar e se recolocar no mercado de trabalho, ou até mesmo se colocar no mercado de trabalho, porque a gente tem um número assustador dentro da população carcerária, que foi para lá e nunca teve uma anotação na CTPS, por exemplo, entendeu? Que a família não tem nem acesso ao auxílio reclusão, por exemplo,
que a gente pensa, imagina que é um custo alto, que vários têm acesso, mas na verdade é uma pequena minoria que tem acesso a esses direitos. Por exemplo, esse auxílio reclusão, né? Totalmente. Então a gente precisa de dar oportunidade mesmo, né, dessas pessoas se ressocializarem ou até mesmo se socializarem, porque se alguém não foi socializado e está lá, não tem como a gente falar em ressocialização, né? A gente tem que socializá-lo para trazê-lo de volta ao convívio social. Total, são iniciativas como essa que causam transformação. Agradeço mais uma vez as convidadas e a gente vai para mais um rápido intervalo. Não sai daí, que já já a gente está de volta. Bem-vindos de volta! E ainda sobre o assunto que a gente discutiu nos últimos 2 blocos, sobre os complexos prisionais, eu conversei com Pedro Sérgio, que é professor da Faculdade de Direito e integra o projeto Amigos da Viola. Confere a entrevista. Pedro Sérgio, eu inicio te perguntando, na sua avaliação, os complexos prisionais brasileiros, eles têm cumprido o papel de ressocialização e reeducação daqueles detentos? Nós temos um país continental no qual cada estado brasileiro é uma realidade própria, mas eu poderia dizer assim, a grosso modo, que na maior parte dos presídios brasileiros, eles não cumprem essa necessidade, essa exigência legal de reeducação, readaptação e ressocialização. Até porque a própria sociedade, de uma certa forma, é delinquente também. Então, você adaptar o indivíduo às regras da sociedade, quando a sociedade também aceita jogos antiéticos, há aí uma certa contradição. Então, haveria também a necessidade da sociedade se reeducar para receber esse ex-detento novamente no seu seio. E o Brasil tem alguns estados em que funciona bem, né? Alguns nós chamamos aí de bons exemplos, de boas práticas prisionais, mas infelizmente ainda são poucos. E alguns estados do Brasil ainda fazem a opção, estão tentando burlar a lei que proíbe a privatização, estão passando, né, por cima do dispositivo legal, com isso tentando fazer uma espécie de terceirização dos serviços, o que agrava mais ainda as práticas prisionais. Perfeito. E, professor, além do Estado, o que a sociedade também deve fazer para contribuir para que esses espaços sejam realmente espaços de ressocialização e reeducação, para que esses espaços cumpram o papel realmente? Primeiro, o presídio realmente é um local de cumprimento de pena, né? Então, a sociedade e o indivíduo devem saber que se ele comete um crime, ele deve e tem que ser punido. Então, não há que se passar a mão naquele que foi, de fato, punido pelo delito, até porque isso gera uma desesperança da vítima e da sociedade por justiça. Todavia, ao adentrar no sistema carcerário, esse indivíduo tem um direito ao trabalho, né? Coisa que o sistema não oferece. Inclusive, a nossa legislação prevê que para cada 3 dias trabalhados, reduz um dia de pena, que é o processo da remissão. O mesmo ocorre pelo estudo. E nós sabemos que uma pessoa que estuda, que se qualifica melhor, se torna um ser humano melhor. Então, as escolas deveriam, de fato, funcionar dentro do sistema prisional. Hoje, funcionam mal e precariamente. Então, educação é um fator importante para que esse indivíduo saia e possa voltar a não delinquir mais, portanto, a não prejudicar mais a sociedade. Então, o trabalho e a escola. Outro fator importante é o fator da fé, né, que tem ajudado os presídios. As pessoas, inclusive movimentos sociais aí, de grupos ideológicos que eu acho questionável, com essa história, conversa fiada de dizer que o Estado é laico, querem proibir a presença da fé nos órgãos públicos, inclusive nos presídios. Ora, Estado laico não é Estado ateu. A Constituição diz que o Estado é laico porque ele abriga e abarca todas as religiões. E ele possibilita a manifestação democrática de todas as religiões. Portanto, se há uma presença religiosa dentro do sistema prisional,
Até hoje, eu só verifiquei, dentro do trabalho que exerci por 8 anos no Sistema Prisional Nacional e por 5 anos no Estado de Goiás, que a presença religiosa, seja de qual for a igreja, sempre foi uma presença religiosa positiva. Isso também colabora bastante para a melhoria. No mais, obras de infraestrutura, né, o aumento de vagas, a melhoria dos espaços sociais nos presídios, como escolas, como locais de recreação e creche para os filhos dos detentos, quando lá vão visitar os pais, né, porque há de se ter um ambiente também para receber a família do preso e manter o preso com vínculo com sua família. Perfeito. E, professor, o que leva à superlotação desses espaços? A superlotação dos presídios, ela tem várias causas. No Brasil, há uma falsa expressão de que o Brasil é o país da impunidade. Não é verdade. O Brasil é um país onde se prende muito e se pune muito. Porém, prende errado e pune errado, né? Então, muita gente que deveria estar na cadeia está fora. E muita gente que está na cadeia deveria estar solto, né? Há um aprisionamento equivocado. Então, nós temos um poder judiciário e um Ministério Público que investigam um pouco. Para você ter uma noção, hoje, mais ou menos, assim, variando de estado para estado, mas mais ou menos 50% da população carcerária brasileira, que chega a casa de 800 mil, 50% desses presos são presos provisórios. Ou seja, preso que ainda não foi julgado. E cai naquela morosidade do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, que prende e depois vamos ver o que acontece. E com isso, você pega uma pessoa que às vezes não deveria estar presa, deveria estar respondendo uma pena alternativa, coloca essa pessoa na cadeia à disposição de algum grupo faccionado, como, por exemplo, ele passa a fazer parte do Comando Vermelho ou do PCC. Aí você diz, não, mas ele entrou para o Comando Vermelho porque ele quis. Não, não foi porque ele quis. Foi por uma questão de sobrevivência. Ou ele entra para uma facção criminosa dentro da cadeia, ou ele não sobrevive ali. E depois que ele sai do sistema prisional, ele já sai faccionado, aí ele vai, então, praticar mais delitos na rua. E aí vai gerar um ciclo vicioso de aumento da população carcerária. No mais, é importante lembrar que nos estados em que o presídio é privatizado, há um interesse da empresa privada de aumento da população carcerária, porque a empresa ela não recebe do Estado um valor X por mês, por exemplo, para tomar conta de um presídio. Na maioria das vezes, os contratos são calculados por preso, por cabeça. Então, isso quer dizer que, quanto mais preso, melhor. Para que eu tenha mais preso, eu preciso de mais crimes. E assim, de maneira perversa e macabra, a gente vai realimentando o sistema criminal da sociedade. O Mundo UFG fica por aqui. Eu só tenho a agradecer a sua presença. Te espero num próximo encontro. Até mais!